Boa noite, amados irmãos. Eu os saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvamos e bendizemos o nome do Senhor nosso Deus, nosso Senhor, que é o nosso escudo, o nosso auxílio, nele que o nosso coração se alegra dia após dia, nele em quem nós confiamos. Seja do Senhor a misericórdia e a esperança para todos sempre. Amém. Nós iniciamos este domingo, o Dia do Senhor, em mais um ano de 2026. E é bom poder fazer isso na presença do Senhor, o nosso Deus. Nós agradecemos e louvamos ao Senhor por esse ano que se passou, por todas as bênçãos, as misericórdias e o cuidado do Senhor para conosco. E assim, então, nós iniciaremos o nosso culto com uma oração ao nosso Deus. Baixe a sua cabeça e vamos orar. Ó Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, louvado, bendito, exaltado seja para sempre o teu santo e excelso nome. Tu, ó Pai, que é o único Deus triuno, vivo e verdadeiro, ó Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o Criador e sustentador de todas as coisas, aquele de quem por intermédio todas as coisas vieram a existir. Pois tu falaste e assim tudo se fez, ó Pai. Tu que criou e criaste o mundo, tu também que criaste o homem, ó Pai, para si, para honrar e glorificar o teu nome. E nós te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor Deus escolheu o teu povo antes da fundação do mundo. Te bendizemos porque o Senhor Deus nos separou para si, para sermos santos e irrepreensíveis em Cristo Jesus diante da tua presença. Te bendizemos então, porque nessa escolha nós somos chamados, convocados pelo teu Santo Espírito para hoje, neste dia do Senhor, neste dia separado por ti mesmo para o louvor e a adoração. Nós, como teus filhos, nos achegamos aqui diante da tua casa para assistirmos diante da tua presença. Nós te bendizemos, ó Pai, pelo privilégio que temos encontrado em Cristo Jesus de acesso à casa do Senhor. Nós, as nossas famílias da aliança, os nossos filhos. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, então nos conduza, não somente em mais um ano, mas também nesse exercício de culto, o nosso culto racional a ti prestado. Que o teu Santo Espírito então nos conduza, ó Pai, para que cada ato aqui feito, cada leitura da tua palavra santa, autoritativa e inerrante, cada louvor entoado pelos nossos lábios, cada oferta depositada aqui diante da tua presença, tudo que fizermos aqui, ó Pai, redunde tão somente na honra e glória do teu santo e excelso nome. Que assim o Senhor Deus receba no alto dos céus o nosso louvor, a nossa adoração, pois ela é feita e mediada tão somente por Cristo Jesus, e é no nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Bendito seja o nome do nosso Deus. Eu peço que os irmãos se coloquem de pé em reverência à palavra de Deus, para que juntos façamos a leitura do Salmo de número 57. Salmo de número 57, façamos a leitura de forma alternada. Eu leio aí os versos ímpares e os irmãos, os versos pares. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades.
Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Leiamos todos juntos o verso 11. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém. É nesse sentido, então, atendendo também ao imperativo deste salmo de clamarmos e louvarmos o nome do Senhor, o nosso Deus, vamos entoar o hino de número 19. Os irmãos podem assentar-se. Amém. Bendito seja Deus. Peço que os irmãos abram mais uma vez as suas Bíblias no Salmo de número 51. Neste momento de confissão e contrição diante do nosso Deus, nós leremos esse salmo que foi escrito por Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele depois dele ter pecado contra Batseba. Salmo de número 51, assim diz a santa, inerrante e autoritativa palavra do nosso Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado,
pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Ainda o verso 7 que nos diz: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e então ficarei mais alvo do que a neve. Amém. Nesse momento nós temos a oportunidade diante do nosso Deus baixar a nossa fronte e orarmos a Ele e clamarmos ao Senhor por socorro, por perdão pelos pecados que temos cometido em nossa vida. Que assim então você faça, desprenda-se de tudo aquilo que é externo, de qualquer preocupação ou ansiedade, coloque-se diante do Senhor e assim ore a Ele clamando por socorro, nomeando os seus pecados cometidos diante dEle, na certeza de que em Cristo Jesus nós encontramos perdão. Oremos. Ó Senhor Deus de infinita bondade, justiça e misericórdia, a Ti, Senhor, pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor e a adoração. E quando nós nos achegamos, ó Pai, diante de Ti, fica bastante claro, como diz a Tua palavra, que a nós cabe o corar de vergonha. Porque mesmo conhecendo quem o Senhor Deus é em todos os seus atributos, em todas as suas obras, em todo o seu ser, mesmo conhecendo o Senhor na sua revelação geral, nas obras da criação e da providência, mesmo tendo a graça de termos sido alcançados por Ti, pela Tua revelação especial por intermédio das Sagradas Escrituras, pela fé que foi imputada em nosso coração, sendo um dom de Deus, ainda assim, ó Pai, nós nos entristecemos abundantemente. A maldade está sempre diante dos nossos olhos. Como nós lemos na Tua palavra de forma muito clara, nós nascemos na iniquidade e em pecado nos concebeu a nossa mãe. E essa é a realidade, ó Pai, de todo homem nascido após a criação de Adão. Todos, ó Pai, se extraviaram, todos a uma se fizeram inúteis. Todos pecaram contra o Senhor. Por isso, ó Pai, nós reconhecemos que somos plenamente e totalmente carecedores, ó Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu favor. Na certeza de que sem o Senhor só sobraria para nós a própria morte. Na certeza de que sem o Senhor não poderíamos nem sequer nos achegarmos diante da Tua presença sem sermos consumidos. Por isso, ó Pai, nós clamamos aqui, neste dia, diante da Tua presença. Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, ó Pai, do Teu povo que se achega diante de Ti e clama pelo Teu nome. Nós certamente, conhecendo o nosso próprio coração, as nossas próprias obras, os nossos pensamentos, ó Pai, nós sabemos individualmente aquilo que temos praticado que não condiz com a Tua palavra, que não condiz muitas vezes com a nossa situação de regenerados em Cristo. Por isso, ó Pai, nós clamamos por perdão. Quantas vezes, ó Pai, temos feito o que não convém? Isso muitas vezes entristece a nossa alma, nos abate o nosso coração. Ao mesmo tempo em que também nós, pela Tua própria palavra, nós nos alegramos abundantemente. Porque como lemos nela, no final desse texto, o Senhor Deus nos purifica e nos lava, e assim o Senhor Deus nos torna limpo,
e nos torna mais alvos do que a neve. Isso feito, ó Pai, pelo sangue do nosso Senhor, o nosso Redentor, Cristo Jesus, o nosso Mestre. Ele, ó Pai, que tornou-se homem semelhante a nós, desceu até esta terra, sofreu o que sofreu, mas cumpriu, ó Pai, cabalmente toda a tua lei, obedeceu ao Pai em tudo. E assim então, ó Pai, Ele carrega sobre si, sobre os seus ombros, todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões, para que por meio da sua obra salvífica e redentora nós encontrássemos acesso à presença de Deus, para que por meio dessa obra bendita nós fôssemos reconciliados com o Senhor e tivéssemos todos os nossos pecados perdoados e encontrados assim a salvação nele. Por isso nós também olhamos para o céu com esperança. Nós não só nos entristecemos pelo nosso pecado, nós não só nos envergonhamos, mas nós nos alegramos diante da tua presença, porque sabemos que em Cristo Jesus nós encontramos perdão para todos os nossos pecados. E nós te bendizemos porque a nossa salvação não depende de nós, mas depende dele. E ele é fiel até a morte e morte de cruz. Cruz essa, ó Pai, onde a justiça e a misericórdia se beijaram. Por isso, ó Pai, nós te bendizemos, nós louvamos, nós exaltamos o teu santo e excelso nome pelas maravilhas do Senhor que tem feito para conosco. Assim também, ó Pai, nós clamamos que o Senhor Deus nos conduza durante toda a nossa vida, que nós a cada dia, ó Pai, sejamos transformados, que sejamos mudados naquilo que precisamos ser mudados, deixando a velha natureza, as velhas práticas para trás, e nos transformando à imagem do Senhor, de glória em glória à semelhança de Cristo Jesus. Que a tua igreja, ó Pai, cada um de nós então cresça e amadureça diante do Senhor. Nós sejamos encontrados então fiéis pelo teu Santo Espírito, ó Pai, e por Cristo Jesus, diante da tua presença até o dia de Cristo, quando ele voltará certamente para nos buscar. Ajuda-nos, ó Pai, dá-nos da tua graça e da tua paz, fortalece o teu povo, guia o teu povo, restaura a nossa sorte, anima o teu povo, ó Pai, e vivifica-nos na tua presença. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados, pois assim o fazemos, orando e confiados no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Eu peço que os irmãos mais uma vez se coloquem de pé, para que juntos, a uma só voz, leiamos o Salmo de número 95. Salmo de número 95, nós leremos dos versos 1 ao 3. Leiamos todos a uma só voz. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Amém. Nós possamos então responder a esse convite de louvor feito pelo salmista e cantemos ao Senhor nosso Deus o rochedo da nossa salvação com o salmo de número 11 e o cântico Eis o nosso Deus. Cante com alegria ao Senhor. Meu refúgio está em Deus. Como pode
te dizer qual ave foge ao monte seu, assim fujas também. Pois eis que os ímpios vão, tem já pronto o arco à mão, para as ocultas disparar nos justos de coração. Quando há destruição, fundamentos já não são. Que pode o justo fazer então, se nesta vil condição? No templo está o Senhor, tem nos céus o trono seu. Seus olhos sondam com atenção, os filhos dos homens veem, e ao justo aprova Deus, mas odeia o homem mau, e aquele que violência faz, Deus o abomina já. Javé fará chover fogo e enxofre sobre os maus, e vento abrasador será a taça que lhes dará. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Quem tomou o mar em suas mãos, quem contou da areia cada grão, tremem reis, nações ao ouvir sua voz, rejubila toda a criação. Eis nosso Deus no trono a reinar, vinde e adoremos. Eis nosso Rei, incomparável é, vinde e adoremos. Quem já deu conselhos ao Senhor, ao que disse, quem se pode opor?
Amém. Bendito seja Deus. Os irmãos podem assentar-se. Nós temos como instrução da parte do Senhor para nós, que se encontra na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 6, que nos diz: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém. Neste momento nós temos a oportunidade diante do nosso Deus de dar os nossos dízimos, as nossas ofertas, em reconhecimento e agradecimento àquilo que Ele tem feito para conosco. Então, se assim você veio preparado, que você possa fazê-lo, depositando aqui diante do Senhor os seus dízimos e ofertas, enquanto entoamos o cântico Te Louvarei. Teu amigo me tornei.
Amém. Eu peço que o nosso irmão Mateus possa agora orar ao Senhor nosso Deus, uma oração de agradecimento pelos dízimos, pelas ofertas, bem como por oração, por iluminação, pela pregação da palavra do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Graças te damos, Senhor, por estar na tua casa nesta noite, Senhor, por o Senhor ter nos trazido até aqui em paz, em tranquilidade. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos pelo mantimento, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, por o Senhor ter nos sustentado até aqui, Senhor. E assim, ó Pai, nesse momento, ó Pai, acabamos de retribuir, Senhor, uma parte daquilo que lhe é devido, Senhor. Que o Senhor assim esteja nos abençoando, ó Pai, nos dando entendimento, Senhor, da Tua palavra, Senhor, daquilo que nos cabe, Senhor, em tudo, ó Pai, em Te servir, em Te glorificar, Senhor. Pai querido, também oramos por aqueles que de alguma forma, Senhor, não puderam retribuir, o Senhor sabe o motivo, ó Pai. Que assim o Senhor esteja, ó Pai, trabalhando sobre a vida de cada um desses, ó Pai. E se for, ó Pai, por necessidade de trabalho, que o Senhor assim esteja abrindo portas, Senhores, de oportunidades, ó Pai. Pai querido, que o Senhor nos abençoe, Senhor, que nós venhamos a reconhecer, Senhor, a cada dia tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. O Teu amor, o Teu cuidado, Senhor, muitas das vezes imerecidos, ó Pai, mas o Senhor, em Sua infinita bondade e misericórdia, tem estado conosco, ó Pai. Pai querido, também nesse momento, ó Pai, colocamos em oração a vida do Teu servo, ó Pai, que trará a palavra nesta noite, ó Pai, que assim o Senhor esteja o iluminando, Senhor, guiando, Senhor, para que ele possa ser fiel à Tua palavra, Senhor. E que a Tua palavra, Senhor, possa atingir, Senhor, em cheio aos nossos corações, ó Pai. Para que assim, Senhor, nós não venhamos, ó Pai, sair daqui como entramos, mas que nós venhamos, ó Pai, sair edificados, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. E que assim nós possamos, ó Pai, aplicar em nossas vidas, ó Pai, e viver, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor se agrada, ó Pai, glorificando o Teu nome, Senhor. Assim eu oro, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Eu peço que os irmãos então abram as suas Bíblias no Salmo de número 4. Um dos salmos de confiança ao Senhor, mais especificamente nos dias das nossas angústias. Nós faremos a exposição em todo este salmo, do verso 1 até o verso 8. Nós já tendo orado então por iluminação ao Senhor, nós procederemos com a leitura. Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumento de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Amém. Meus irmãos, nem sempre a nossa vida é desfrutada de perfeita paz. Embora muitas vezes nós tenhamos momentos de grande alegria, como nós tivemos agora
no encerramento deste ano, no qual nós comemoramos a graça e a misericórdia de Deus em mais um ano vencido, e na entrada de um novo ano, onde a misericórdia do Senhor se renova certamente sobre nós e as nossas famílias. Mas muitas vezes parece que as circunstâncias dessa vida nos cercam de tal forma que parece que tudo se irá se perder diante de nós. Há situações que nos sobrevêm, muitas vezes que nos desnorteiam, nos afligem, nos causam dores agudas e muitas vezes parece que nos impedem até de seguir adiante. E é exatamente nesses momentos de angústia no nosso coração que nós precisamos nos lembrar que nós servimos ao Deus de toda luz, aquele que tem todo o controle em suas mãos, aquele que tem em suas mãos as rédeas da história e a conduz toda essa história a um fim glorioso. Nós servimos a um Deus soberano, como diz o Salmo, que na angústia nos tem aliviado. E assim, irmãos, em nossa vida, muitas vezes a nossa própria confessionalidade é desafiada entre não entender a soberania de Deus e ter paz, mesmo quando as coisas não vão bem na nossa vida. Então, diante dos problemas que nos sobrevêm, muitas vezes nós somos tentados a não confiar no Senhor, nós somos tentados a não descansar nele, e muitas vezes parece que nós até desfalecemos, como se Deus não fosse soberano sobre a nossa vida. Deus então nos lembra hoje o quanto nós somos frágeis, mas o quanto Ele é forte, e que somente no Senhor está a nossa força. Este salmo de número 4, ele foi escrito por Davi. O salmo anterior, o salmo de número 3, também foi escrito por ele. E de certa forma eles têm uma relação, porque eles vão demonstrar a confiança em Deus no meio das perseguições. Este salmo de número 3, juntamente com este salmo 4, vai criar um paralelo entre eles, pois eles vão nascer no mesmo momento de dor de Davi. Eles vão falar sobre a numerosidade dos seus adversários, sobre a angústia do seu coração. Eles vão falar sobre a realidade da vida de Davi e como ele clama ao Senhor por sua voz e como o Senhor tem atendido ao seu clamor. Veja que mesmo nesse contexto vivenciado, com inimigos se levantando contra Davi aqui, é importante nós sabermos que há um inimigo em específico pelo qual ele é conduzido a escrever este salmo. Ainda que ele trate da palavra angústias, tratando que há várias delas sobre a sua vida, mas certamente a principal que o moveu a escrever este salmo foi algo relacionado a um inimigo específico, que era o seu próprio filho, Absalão, quem tentava matá-lo e tomar o seu reino. Se nós nos recordamos da história de Davi, inclusive as crianças conhecem bem, Davi era um homem de guerra, era um homem corajoso, que defendia bem e com força as suas ovelhas, que ainda jovem enfrenta a Golias, um gigante, mesmo diante de todos daquele exército de Israel amedrontado, inclusive o próprio rei. Davi também enfrenta a Saul, Davi enfrenta muitos inimigos e sai vitorioso. Davi era um homem forte, mas enfrentar um filho, enfrentar angústias e problemas na sua própria casa nunca é fácil. Enviar uma luta que parte dentro do seu próprio lar certamente é difícil para qualquer homem. Um vizinho se levantar contra você, alguém que você não conhece levantar contra você é uma coisa. Mas um filho se levantar contra você, tentar tomar o seu lugar e matá-lo, é uma grande aflição, certamente. E nessa busca ensandecida de Absalão por matar Davi, nós veremos no decorrer da história que é narrada em Samuel que é o próprio Absalão que encontrará a morte. Ainda assim, Davi ama o seu filho, mesmo em meio à angústia, e ele irá chorar por ele, como nós vemos lá em 2 Samuel, no capítulo 18, quando chega a ele a notícia de que Absalão foi morto. Então ele clama diante de Deus: ah, Senhor, ah, meu filho Absalão. Davi então luta com essa angústia, mas essa angústia faz com que ele se volte para Deus, pois, como ele diz no próprio Salmo, Deus o tem aliviado nos seus momentos de angústia. É no Senhor que ele encontra refrigério para a sua alma que está cansada.
E é essa mesma expectativa que nós temos que ter diante das angústias que sobrevêm ao nosso coração. Nós só temos refrigério para a nossa alma, lançando as nossas lutas, as nossas dores, diante daquele que enxuga dos nossos olhos toda a lágrima, diante daquele que governa toda a história e que nos guia tanto em momentos fáceis como em momentos difíceis. Assim, então, este salmo nos ensinará de maneira maravilhosa que diante da angústia que nos é posta, nós primeiramente devemos clamar a Deus, você verá isso no verso 1. Nós veremos que diante da angústia nós deveremos compreender as ações do Senhor, isso dos versos 2 a 6, e que diante das nossas angústias, em terceiro lugar, nós devemos sempre confiar no poder de Deus, isso dos versos 7 a 8. Então, primeiramente, eu quero que os irmãos gravem essa instrução da parte de Deus. Na angústia, primeiramente, nós devemos clamar a Deus. Nas nossas angústias, segundo, nós devemos compreender as ações do Senhor. Em terceiro lugar, nas angústias, nós devemos confiar no poder de Deus. Passando ao primeiro ponto, então, eu peço que os irmãos voltem seus olhos para o verso 1, que nos diz: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi vai iniciar este salmo se dirigindo a Deus em oração. E ele pede então que Deus o responda quando ele clamar e que Deus tenha misericórdia dele. Davi então clama pedindo a Deus que o atenda, não porque Davi é justo, não porque Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, mas ele clama a Deus confiado na justiça, na glória e na graça do próprio Deus, pois ele sabe e se põe numa posição como alguém que não é merecedor da graça e da misericórdia, mas alguém que é carente dessa graça e dessa misericórdia. Davi então vai buscar força e refúgio na força que vem do próprio Deus. Ele entende que a grandeza pertence ao Senhor e assim então ele pede que Deus o atenda, afirmando que as razões para a resposta da aflição do seu coração está no próprio Deus. Pois Deus é justo para com o pecado, mas Deus é aquele que age com tremenda misericórdia. E ele então se põe numa condição de completamente necessitado dessa graça e da misericórdia que vem de Deus. Ele sabe que o socorro não vem a nós pelos nossos próprios méritos. Ele sabe que o socorro, pelo contrário, vem a nós pelas nossas próprias deficiências. Pois só o Senhor é justo, só o Senhor é santo. O socorro de Deus é uma graça do Senhor sobre a nossa vida. Pois Deus é misericordioso para o seu povo. Ele então atende o nosso clamor. Ele derrama a sua graça maravilhosa sobre nós. E então, diante da angústia que nós temos, quando clamamos a Deus, Ele responde às nossas orações. Ele responde à nossa dependência do Senhor. Ele responde quando nós entramos no nosso quarto, nós fechamos a nossa porta e nós nos ajoelhamos e derramamos a nossa alma e clamamos ao Senhor por alívio. Veja, irmãos, nós jamais poderemos agir na nossa vida, jamais confiando nas nossas próprias forças. Pelo contrário, nós devemos e nós dependemos tanto dele, a ponto de nem sequer tirarmos os nossos olhos do Senhor. Porque certamente é isso que experimentamos quando tiramos os nossos olhos de Deus e olhamos tão somente para as angústias da nossa vida, nós naturalmente desfalecemos. Quando nós tiramos os olhos do Senhor e lançamos os nossos olhos nas nossas preocupações, o nosso coração se toma de angústia. Mas não é essa a realidade do povo de Deus. Nós jamais devemos tirar os olhos do Senhor, o nosso Deus. Pelo contrário, nós devemos manter os nossos olhos nele e pedir a ele sempre por socorro, na certeza de que dele vem o socorro ao nosso coração. Diante disso, irmãos, nós precisamos sempre compreender que Deus não tarda em nos socorrer. Muitas vezes parece que as aflições da nossa vida são longas, são demoradas.
Parece que o choro não sai do nosso rosto. Parece que as enfermidades muitas vezes não nos abandonam, que os nossos inimigos nunca nos deixam em paz. Mas veja, nós precisamos compreender que Deus não tarda. Para nós, às vezes, parece que sim, que Ele se demora em nos socorrer, mas Deus é extremamente preciso no tempo dele. Há um dito popular, um adágio, que os homens costumam dizer que Deus escreve certo por linhas tortas, como se os homens tivessem maior conhecimento, maior sabedoria sobre que rumo a história deveria ser tomada e como a vida deles deveria ser dirigida. Mas essa não é a realidade. Deus escreve certo por linhas certas, porque Deus governa o mundo de forma santa e soberana. Somos nós que temos a vista torta por conta do nosso próprio pecado. Mas mesmo diante da nossa angústia, seja ela qual for, seja qual angústia assole a tua alma, nós devemos sempre clamar ao Senhor, assim como Davi clamou e assim como o Senhor trouxe alívio ao seu coração. Ora, todos nós, individualmente, desde o mais idoso até o menor de nós, todos somos tomados de angústias, de preocupações, de incapacidades, de pecados, de enfermidades, de problemas financeiros, de medos, ansiedades, depressões. Todos somos tomados disso. Tantas coisas atingem a cada um individualmente, atingem a nossa alma, principalmente naquilo que nós não temos controle na nossa própria mão. Mas é especialmente nesses momentos que nós devemos ter os olhos firmes no Senhor, o nosso Deus, e nós devemos então descansar o nosso coração nele. Assim como o Salmo nos diz, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Assim Israel espera no Senhor desde agora e para sempre. Assim deve ser o nosso desejo, o nosso sentimento. Então, nesses momentos de angústia, lembrem-se sempre do Senhor, jamais tirem os olhos do Senhor. Quando a ansiedade tomar conta do seu coração, entre no seu quarto, se ajoelhe diante de Deus em oração, e você verá que quando você se ajoelhar quebrado diante do Senhor Deus, você será levantado por Ele, revigorado, pois Ele vem em socorro a você e traz paz, consolo e conforto à sua alma. Então a primeira coisa que nós aprendemos neste salmo, na angústia, nós devemos sempre clamar ao Senhor, pois Ele nos aliviará. O segundo ponto, nós veremos isso dos versos 2 a 6, se você puder voltar os seus olhos para a sua Bíblia, a palavra de Deus nos diz que na angústia nós compreendemos a ação do Senhor. Então ele diz, a partir do verso 2, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Veja que Davi agora vai denunciar o modo de vida do ímpio. Depois de ter clamado a Deus, ele vai dizer que os ímpios têm tornado a glória de Deus em vexame, pois eles buscam sempre a vaidade. Ou seja, os homens mudam a glória de Deus em mentira. E é exatamente essa linguagem que o apóstolo Paulo vai utilizar. Se você puder só abrir sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 1. Você verá que essa mesma linguagem que ele utiliza para o ímpio e como ele vive e pratica a mentira. Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 21. Ele nos diz: porquanto, tendo o conhecimento de Deus, eles não glorificaram
como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O verso 23 então nos diz: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Davi agora vai denunciar a malignidade do homem caído. E depois que ele faz isso, ele vai dizer que Deus distingue no verso 3 para si aquele homem que é piedoso. E esse verbo que é utilizado em distinguir não é que apenas Deus sabe quem é o homem que é piedoso, mas que Deus o distingue porque Deus o escolhe para si. Deus traz esse homem para si e torna este homem justo. O Senhor distingue ao seu povo dentre os ímpios e os traz para a sua justiça. Meus irmãos, pela maravilhosa graça de Deus, nós somos do Senhor porque é exatamente isso que Ele faz conosco. No meio da impiedade, o Senhor nos distingue para si. Nós recebemos da parte de Deus uma declaração direta. Olhe, eu escolhi você. Desde antes que houvesse mundo, antes de todas as coisas criadas, eu escolhi você. Eu paguei um alto preço. Você é meu agora, mesmo quando você não era nada. Mesmo você entregue à iniquidade, eu escolhi você. Eu paguei um alto preço. Eu te elegi antes da fundação do mundo, não porque você tinha algo a me oferecer, mas porque agora você está em meu filho, assim como esse filho está em mim. O Senhor é quem distingue para si o piedoso, como o verso 3 nos diz. Nós devemos agir e somos considerados piedosos diante do Senhor, o nosso Deus, porque Ele nos distinguiu para si. Nós somos considerados justos porque temos sobre nós a justiça de Cristo aplicada em nós. E o modo de vida piedoso vai ser descrito no verso 4, quando ele diz: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. É assim que o justo, o piedoso deve viver diante de Deus, não pecando contra Ele, mas meditando e descansando nele. Ele traz esse tipo de linguagem: irai-vos e não pequeis, na intenção de que nós cristãos sacrifiquemos o nosso velho eu, sacrifiquemos os nossos antigos caminhos, em meio às perseguições e angústias. Quando nós somos perseguidos, nós somos tentados a pecar contra aquele que nos persegue. Dessa maneira, então, nós devemos lutar com todas as nossas forças contra o nosso pecado, apagando todas as chamas da ira, do ódio, de qualquer descontrole, de qualquer intenção de vingança, de qualquer desejo que seja semelhante a esse. Pois todo homem que se entrega a isso, a ira, certamente ele aumenta o mal sobre si e acumula sobre si nada mais, nada menos do que pecado contra o Senhor. Nessa frase, então, irai-vos e não pequeis, ele nos ensina que mesmo nós justificados, nós temos que lutar contra os nossos desejos pecaminosos. E apesar dos nossos pecados constantes, apesar das nossas fraquezas que nos tentam, apesar muitas vezes da inveja, da raiva, da falta de fé, do desejo de vingança contra os homens, muitas vezes da própria impaciência, da falta de confiança em Deus, nós jamais devemos nos entregar a esses impulsos negativos. Pois os ímpios é quem são assim. Os ímpios é quem mudam a verdade de Deus em mentira. São eles que soltam as rédeas da sua própria vida e se entregam à dissolução, se entregam à ira e pecam contra o Senhor e pecam contra o seu próximo. Mas não é assim para com o povo de Deus. Certamente, irmãos, as angústias que nos são postas, certamente as incertezas que nós temos, e muitas vezes somos tomados de incertezas, principalmente quando um ano às vezes vira. Você pensa: e agora o que será de nós? O que acontecerá com a minha vida? Será que as coisas mudarão finalmente? Nós certamente vivemos muitas angústias,
e incertezas. Nós já passamos por isso durante toda a nossa vida. Nós passamos por isso naquilo que nos sobrevém. Passei por isso recentemente. Muitas angústias na minha alma por conta das cirurgias, das complicações que ocorreram. Cada um tem as suas próprias lutas, cada um enfrenta as suas próprias angústias. E muitas vezes quando nós, como eu disse, nós tiramos os olhos do Senhor e olhamos para ela, parece que nós muitas vezes não teremos mais forças para enfrentá-las. Nós vemos isso diante das enfermidades muitas vezes que nos são postas, das nossas esposas, dos nossos filhos, dos nossos pais. Muitas vezes das situações das igrejas. Inúmeras coisas acontecem a cada um individualmente. Mas esse salmo então nos ensina que nós não devemos pecar contra o Senhor. Pelo contrário, diante das angústias nós devemos compreender aquilo que o Senhor Deus nos põe e devemos consultar o nosso próprio coração em uma análise honesta, sincera, da parte mais interna e profunda do nosso coração. Eu peço que você abra sua Bíblia no Salmo de número 42 comigo. Salmo de número 42, no verso 5. Eu peço que você leia juntamente comigo este salmo. Diante das angústias do nosso coração, nós devemos dizer exatamente isso que este salmista nos diz. Leia comigo o Salmo 42, no verso 5. Porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, o meu auxílio e Deus meu. Se você puder avançar mais algumas páginas ao Salmo 46. Leia juntamente também comigo Salmo 46, no verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Veja também o verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Certamente, quando nós conhecemos o Senhor, o socorro é desfrutado por nós, irmãos. Todos aqueles que descansam em Cristo encontram socorro para suas almas, encontram perdão para os seus pecados. A confiança que nós temos no Senhor é exatamente também exposta nesse próprio Salmo, ainda nessa porção, no verso 5, quando ele nos diz que nos é oferecido sacrifícios de justiça, para que confiemos no Senhor. E o sacrifício de justiça não é algo que é entregue por nós mesmos, pelas obras das nossas próprias mãos. Pelo contrário, somente pelo sacrifício da justiça de Cristo Jesus, nós então respondemos com essa fé. Nós então descansamos no Senhor e dizemos: Senhor, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso refúgio, Tu és o socorro bem presente diante das nossas tribulações. Nós oferecemos sacrifícios a Deus, mas o maior sacrifício já foi oferecido. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo Jesus já pagou na cruz. Nós pertencemos a Ele. Ele pagou a nossa dívida. Ele olha para nós e nos diz: traz aqui os teus pecados. Eu os carregarei sobre mim. Tome aqui sobre ti os meus atos de justiça. Ele também nos exige: viva uma vida de obediência. Davi confia pelos sacrifícios de justiça que foram apresentados a ele, pelo sangue derramado para a remissão de pecados. Davi confiava em Deus e nós também devemos confiar.
Talvez nós possamos olhar e dizer assim, mas Davi não conhecia a Cristo ainda, porque Cristo ainda não tinha vindo. Mas a nossa confissão de fé vai nos tratar isso de maneira muito clara, de que estes homens, eles eram justificados, porque mesmo ainda sem conhecer a Cristo, eles tinham a viva esperança nele. E pela operação do Espírito no coração deles, eles então aguardavam com fé e com paciência conhecer a Cristo. Davi sabia que todos aqueles sacrifícios que ele apresentava diante de Deus, todos aqueles cordeiros e bois que eram derramados o sangue ali, não eram por si só que perdoavam seu pecado, mas ele sabia que aquilo que era feito apontava para o sangue de Cristo Jesus que seria derramado na cruz. Assim como Davi confiava em Deus, assim nós também devemos confiar no Senhor. Nós pertencemos a Ele, nós somos comprados por Ele. Ele cuida de nós no momento das nossas angústias, nos livra dos nossos inimigos, das nossas provações, das nossas lutas. Os nossos inimigos desejam nos ver abatidos, e nós vemos sempre o inimigo ser tratado na Escritura geralmente de 3 formas: como o mundo e seus valores corrompidos, como o diabo que tenazmente nos assedia, mas muitas vezes o pior inimigo está dentro de nós, que é o nosso próprio coração, que é desesperadamente corrupto, que sabe de tudo que nós gostamos e que tenta nos destruir por dentro. Os nossos inimigos certamente trazem angústia ao nosso coração, e o salmista, quando contempla isso, ele vai responder no verso 6, no final do verso 6, quando ele diz: Ah, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Como uma forma de ilustração, todos aqueles, eu creio que são pais, acho que saberão do que eu estou falando. Quando os nossos filhos estão doentes, estão bastante enfermos, e muitas vezes essa enfermidade é severa, quando ela se dá durante a madrugada, aquela febre que não cessa, nós tendemos a ficar com eles o tempo inteiro. E nós muitas vezes nem conseguimos dormir e ficamos olhando para eles o tempo inteiro para saber se eles estão bem, se eles precisarão de alguma coisa a fim de socorrê-los, caso algo lhes sobrevenha. De maneira muito maior e mais grandiosa, Deus está com os olhos voltados sobre cada um de nós. Por isso o salmista clama: Senhor, levanta sobre nós o teu rosto, fazendo uso da mesma linguagem que o Senhor vai ordenar para o próprio Moisés, quando ele fala a Arão e aos filhos de Israel, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. Na bênção araônica, então, ele diz: o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, o Senhor tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Aqui Davi estava fugindo do seu filho, sendo perseguido pelo seu próprio filho que o tentava matar. Como dormir então? Como descansar diante de uma situação dessa? Davi compreende que na angústia dele, o Senhor o aliviava. Mesmo em meio a uma guerra, ele experimenta paz no seu coração. Recapitulando então o que nós vimos até aqui, nós vimos primeiramente que na angústia nós devemos clamar ao Senhor. Segundo, na angústia nós devemos compreender as ações do Senhor. E em terceiro lugar, nos versos 7 e 8, nós veremos que na angústia nós devemos confiar no poder do Senhor. Volte seus olhos mais uma vez para a sua Bíblia, que nos diz a partir do verso 7: Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Irmãos, como nós podemos ler isso e muitas vezes não se emocionar pela situação? Imagine onde Davi está clamando isso. Nós muitas vezes estamos no nosso conforto, temos as nossas angústias, mas estamos aqui sentados, tranquilos, não há ninguém perseguindo, nem nos tentando matar. Mas imagine Davi no meio de um deserto, fugindo do seu próprio filho assassino. Exatamente por isso ele inicia esse salmo clamando a Deus pela sua grande angústia e sofrimento.
Mas veja que ele termina esse salmo dizendo que o Senhor lhe dá alegria ao seu coração. Davi começa este salmo angustiado ao Senhor e termina dizendo que mais alegria lhe foi posta no seu coração do que qualquer alegria que o ímpio possa desfrutar com tudo aquilo que ele recebe. Ele diz que os ímpios confiam muitas vezes na fartura daquilo que eles têm, na fartura do seu próprio cereal, do seu próprio vinho, na abundância que eles têm. E essa não deve ser a nossa realidade, porque a realidade dos ímpios é: se as circunstâncias estão boas, eles estão bem. Mas infelizmente nós nos assemelhamos a isso tantas vezes. Nós agimos assim tantas vezes. Isso é muito fácil de verificar simplesmente pelo nosso próprio humor. Se as coisas não estão bem, o nosso humor parece que muda drasticamente. Parece que a ira naturalmente salta ao nosso coração. Ou o silêncio salta aos nossos lábios. Nós não queremos falar, nem ter relacionamento nenhum com ninguém. Nós muitas vezes, infelizmente, nos assemelhamos a isso. Parece que se as circunstâncias estão bem, é só assim que nós estaremos bem. Mas como eu disse no começo, a nossa confessionalidade muitas vezes será provada exatamente na nossa angústia. Nós vemos os ímpios dizerem: não, se você tiver saúde, você tem tudo, o resto a gente corre atrás. Mas essa não é a realidade. Com Cristo sim nós temos tudo. Porque os ímpios com a sua própria saúde, eles morrerão eternamente. Mas nós não. Com ou sem saúde, com ou sem sustento, com ou sem alimento, independente de toda e qualquer circunstância, com Cristo Jesus nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Os ímpios, em sua suposta força, riqueza, suas contas pagas, sua saúde, seus filhos premiados, estudando nas melhores escolas, seus filhos vistos diante dos homens, os ímpios têm uma falsa paz, pois o coração deles estão postos nas coisas dessa vida. Nós devemos atentar, porque muitas vezes o nosso coração é tentado da mesma forma. Muitas vezes nós dizemos e nós achamos que só temos paz se nós tivermos essas coisas. Se nós tivermos as nossas contas pagas, se nós tivermos dinheiro sobrando na nossa conta, se nós tivermos todos plenamente saudáveis, se nós tivermos tudo aquilo que o nosso coração muitas vezes deseja. E o pior é que muitas vezes nós começamos a pautar as nossas decisões por essas coisas do mundo. E muitas vezes, em nome de uma falsa paz, nós desejamos a todo custo tentar conciliar aquilo que o nosso próprio coração deseja com aquilo que o Senhor Deus nos ordena. Então nós tentamos achar um jeitinho para achar uma forma de conciliar aquilo que nós queremos tanto. Nós chegarmos a dizer assim: é lícito, eu posso ter, eu posso fazer, eu posso ser assim. Certo que não é pecado ter tudo em ordem, mas o problema está porque muitas vezes nós somos tentados a colocar o nosso coração nessas coisas, a nossa alegria, a nossa esperança. Muitas vezes são essas coisas que fazem os homens levantar da cama pela manhã. Eles dizem: eu levanto da minha cama porque eu tenho contas a pagar. Se o nosso coração estiver nas coisas desse mundo, certamente nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Nós só temos a alegria. A nossa única alegria está no Senhor. Só em Cristo nós temos alegria, mesmo em meio às diversidades, às adversidades. Só por meio de Cristo nós serviremos com integridade de coração. Só com Cristo nós buscaremos ser fiéis em tudo. E o detalhe está aqui no verso 7, quando ele diz: mais alegria, Senhor, tu puseste no meu coração. O nosso contentamento está não porque nós mesmos somos alegres, mas ele diz:
Tu puseste isso, Senhor, em meu coração. O Senhor infunde isso em nós. Por isso nós dizemos: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo diante das perseguições, nós nos alegramos nas provações, pois assim como perseguiram os profetas que vieram antes de nós, assim também nós sofreremos por causa do nome de Cristo. Ainda assim nós viveremos em paz, porque a confiança que nós temos está no nosso Senhor. E nós sabemos, como o Salmo diz, que o nosso Senhor não dorme. Não dorme aquele que guarda Israel. Por isso, atente para a sua vida, para que nós não sejamos encontrados como aqueles discípulos em Emaús, que muitas vezes, mesmo com o Senhor estando em pé ao lado deles, eles não conseguiam vê-lo. E muitas vezes o Senhor está conosco, cuidando de nós, guiando a nossa vida, e nós desviamos o olhar dele e parece que nós não vemos. Nós precisamos estar sempre com as lentes da Escritura. Precisamos sempre entender que Deus está no controle de tudo, que a sua glória resplandece sobre tudo e todos, e nós precisamos confiar nele, pois é só ele quem nós temos. Muitas vezes, quando nós vivemos a nossa vida e nós não conseguimos fazer algo, resolver algum problema, nós dizemos assim: rapaz, não consigo fazer mais nada, agora mesmo só Deus para conseguir resolver isso. Mas não é assim, irmãos. Não é só Deus quando nós não conseguimos fazer nada. Porque desde o princípio sempre foi o Senhor. É sempre Ele quem vai fazer com que nós consigamos fazer qualquer coisa. É sempre Ele quem auxiliará e aliviará o seu povo. Sempre foi o Senhor. Nós não podemos perder este alvo. Ore, dependa, confie no Senhor. Ele guardará você. E quem confia em Deus, como ele diz, dorme em paz. Em paz eu me deito e logo eu pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Quem confia em Deus deita e dorme em paz, porque ele sabe quem Deus é e sabe aquilo que Deus faz por ele. Concluindo, irmãos, certamente nós sabemos tudo aquilo que devemos fazer, nós sabemos tudo que devemos crer. Todavia é muito claro diante de nós a nossa falha. Muitas vezes falha a nossa intenção em clamar ao Senhor diante das nossas angústias. Nós falhamos muitas vezes porque não compreendemos os atos e os feitos do Senhor. Nós falhamos porque não confiamos totalmente no Senhor. Pelo contrário, pelo nosso próprio pecado, nós somos surpreendidos fazendo o oposto daquilo que deveríamos fazer muitas vezes. E quando nós olhamos para trás na nossa vida, é exatamente isso que nós vemos tantas vezes. Quando diante das angústias que nos foram postas, nós não clamamos a Deus, nós não confiamos nele e nós não compreendemos aquilo que nos era posto. E saber disso, muitas vezes isso nos entristece, enche de lágrima os nossos olhos. Até mesmo o próprio Davi, que é autor deste salmo, e nos ensina isso, mas ele sendo homem, ele também falha. Ele falha claramente nesses aspectos durante a sua vida. Mas aquele que morreu por nós, ele não falha. Cristo Jesus, o nosso mestre, não falha, irmãos. Em Cristo nós temos tudo aquilo que é perfeito, cuja experiência e angústia não foi apenas exemplar na sua vida, mas tudo aquilo que ele sofreu, ele sofre de modo substitutivo e redentor em nosso favor. Por isso que mesmo nós sabemos que devemos clamar, nós sabemos que falhamos diante das nossas angústias quando não clamamos, mas nós sabemos que Cristo clama diante de Deus por nós. O clamor inicial deste salmo, quando ele clama ao Senhor e diz: alivia minha alma, encontra um clamor mais profundo na vida do nosso próprio Senhor Jesus Cristo.
porque Cristo Jesus é apresentado a nós posteriormente nos evangelhos como um homem de oração, mesmo em meio às maiores angústias. Você vê em Cristo Jesus no Getsemane, em João no capítulo 17, e é um texto bastante profundo para nós, quando Cristo, inclusive o texto vai tratar isso, que ele sua gotas de sangue pelas angústias que lhe sobrevieram, porque ele sabia que estava próximo o momento que ele carregaria todos os nossos pecados sobre os seus ombros. Ele sabia que estava próximo do momento dele se entregar e morrer naquela cruz. Mas mesmo em meio a uma angústia extrema, ele clama com profundidade. Ele diz: a minha alma está triste, está profundamente triste até a morte. Na cruz nós vemos um clamor do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele cita o Salmo 122, quando ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Cristo clama diante do Pai, mesmo sem nunca ter cometido pecado algum, mas porque ele sabia o peso que ele estava carregando de todas as nossas iniquidades e transgressões. E ele clama diante de Deus não somente como um exemplo para nós a ser seguido, mas ele clama como o nosso próprio representante. Cristo ora quando nós não oramos. Cristo persevera quando nós desanimamos. Ele clama diante do Pai, mesmo quando as nossas forças se esvaem. Eu peço que vocês abram suas Bíblias em Hebreus no capítulo 5. Hebreus capítulo 5, no verso 7, nos diz: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, verso 8, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo clama a Deus por nós, mesmo que muitas vezes nós não clamemos. Em segundo lugar, Cristo compreende e se submete completamente à soberania de Deus. Mesmo em meio a todo o seu sofrimento e angústia em favor do seu povo, ele discerne perfeitamente essa ação soberana do Pai. Mais uma vez nós vemos isso na oração de Cristo no jardim do Getsemane. Mesmo que ele clame diante de Deus que a sua alma está profundamente triste até a morte, mesmo que ele clame na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Ele diz: se possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Cristo entende que aquele sofrimento era necessário. Cristo entende que a cruz era um eterno propósito de Deus para que nós fôssemos juntamente com Ele feitos filhos de Deus e recebêssemos todos os benefícios alcançados por Ele pela sua morte salvífica e redentora. Sendo Ele mesmo feito mais alto do que os céus, coroado então à destra de Deus, tendo-lhe sujeitado todas as coisas, Cristo compreende a vontade do Pai e se submete a toda essa vontade. E em terceiro e último, Cristo confia plenamente no Pai, mesmo quando nós não confiamos diante das nossas angústias. O nosso salmo termina dizendo: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. O descanso é encontrado com o cumprimento máximo em Cristo Jesus.
Na cruz, nós vemos isso em Lucas, no capítulo 23, no verso 46, quando o texto vai dizer que Cristo, clamando em alta voz, diz: Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Mesmo diante da morte, ele confia, ele se entrega, ele descansa no Pai. E agora, porque ele faz tudo isso, nós podemos descansar. Nós podemos reclinar a nossa cabeça, descansar e confiar no Senhor. Assim, o nosso sono à noite não será uma mera fuga da realidade. Vou dormir para esquecer dos meus problemas. Pelo contrário, nós deitaremos e dormiremos em paz, porque em Cristo nós desfrutamos de plena paz e de certeza de fé. Não pelas circunstâncias ao nosso redor, mas pela fidelidade daquele que venceu a morte. Então, meus irmãos, na angústia, clame ao Senhor. O Senhor fez aliança contigo. O Senhor te distinguiu para si e te tornou piedoso. Confie nele, ponha nele a sua alegria. Deus te lembra hoje quem ele é. Deus te lembra também o quanto nós precisamos dele. Lembre-se sempre disso, diante das angústias que nós certamente passaremos durante toda a nossa vida, ou até o dia da nossa morte, ou até o dia que nós veremos com os nossos próprios olhos o nosso Cristo Jesus voltar por entre as nuvens. Nós passaremos por aflições, mas lembre-se sempre disso, diante das angústias nós devemos dobrar os nossos joelhos, clamar ao Senhor, compreender as ações do Senhor e descansar e confiar plenamente no seu poder. Que ele mesmo nos abençoe e nos fortaleça, e a ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Amém. Eu peço que os irmãos se coloquem de pé mais uma vez. Já nos aproximando do término do nosso culto, nós possamos cantar ao nosso Deus o hino de número 400. Oração por proteção. Cantemos, irmãos. Grande Deus, em paz agora despedimos do Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças, nós rendemos pela tua redenção. E teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, Rei em cada coração. Deus eterno, Rei em cada coração. Amém. Passamos a nossa leitura continuada no breve catecismo. Dessa feita, na pergunta de número 101, leiamos todos juntos. Pelo que oramos na primeira petição. A resposta: na primeira petição, que é: santificado seja o teu nome, pedimos que Deus nos habilite a nós e aos outros a glorificá-lo em tudo aquilo em que se dá a conhecer e que disponha tudo para a sua glória. Amém. Bendito seja Deus. Vamos orar então mais uma vez, terminando assim o nosso culto ao Senhor.
Bendito sejas tu, Senhor, o Deus dos céus. Bendito sejas tu, Senhor, o Deus da nossa salvação. Nós que certamente aprendemos que o propósito da nossa criação e da nossa própria vida era honrar e glorificar e vivermos para o Senhor. Nós te bendizemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez para conosco. Nós te bendizemos, ó Pai, pelo socorro que o Senhor Deus empreende sobre todo o teu povo. Como nós vimos aqui esta noite, quando clamamos ao Senhor, o Senhor Deus nos alivia o coração, a nossa alma. O Senhor Deus chama para que nos acheguemos a Ele, sendo comprados pelo seu precioso sangue. E Ele diz: vinde após mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e assim eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim então, ó Pai, nós bendizemos o teu nome, porque em meio às nossas muitas lutas, tentações e provações, o Senhor Deus tem nos socorrido, o Senhor Deus tem nos sustentado, nos tem fortalecido por intermédio da tua palavra, que nos santifica e nos vivifica continuamente pela ação do teu Santo Espírito. Nós te bendizemos também, ó Pai, porque tivemos a oportunidade de acharmos graça para socorro em ocasião oportuna diante do Senhor, porque encontramos aqui diante da tua presença perdão para todos os nossos pecados. Nós te bendizemos porque iniciamos mais um ano também na tua presença, ó Pai. Te bendizemos pelo cuidado do Senhor durante todo esse ano que passou com a tua igreja, com cada um, ó Pai, dos teus servos individualmente, até mesmo para com aqueles que ainda estão no ventre, que o Senhor Deus os tem formado dia após dia, ó Pai. Nós te bendizemos pelo cuidado do Senhor para com a tua igreja, para com o teu povo. O Senhor Deus então fortaleça, ó Pai, a cada um individualmente, mais uma semana que se inicia. Que a tua palavra seja sempre viva nos corações de cada um, e cada um viva tão somente para o teu inteiro agrado. Cada marido, cada esposa, cada filho, cada pai, nós tenhamos lares ajustados, que o teu povo tenha vidas santas, vidas piedosas diante de ti, na certeza de que tudo aquilo que eles fazem é a Cristo Jesus que eles estão servindo. Que o Senhor Deus então conduza o teu povo em mais uma semana que se inicia. Sabemos que tantas são as tentações que nos sobrevirão lá fora, mas que o Senhor Deus nos fortaleça, como nós vimos também essa noite. Que o Senhor Deus levante o rosto sobre nós, que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, e o Senhor Deus nos dê a paz. Que assim então se dê durante toda a nossa vida. Que o Senhor Deus esteja sempre para conosco, e que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam sempre agradáveis diante da tua presença, ó Senhor nosso, nossa fortaleza, nosso Redentor. Guia-nos, ó Pai, durante toda a nossa vida. Abençoa o teu povo, despede-os em paz aos seus lares, guardados, protegidos pela tua poderosa mão. Aqueles que estão enfermos, ó Pai, alivia-os, visita-os com a tua poderosa mão, restaura-lhes a sorte, cura-os, ó Pai, tanto pelos meios ordinários, pelos medicamentos, quanto por meios extraordinários, pois foi o Senhor, o próprio Deus, que os fizeste. Não há impossíveis para o Senhor. O Senhor Deus controla o homem em todas as suas instâncias, e se o Senhor Deus assim quiser, todos eles serão curados e restabelecidos para a honra e glória do teu santo e excelso nome. Abençoa também e fortaleça aquelas que estão grávidas, ó Pai, cada criança no ventre, como o Salmo 22 nos diz: desde o ventre da minha mãe tu és o meu Deus, que assim então também se dê.
Que o Senhor Deus proteja esses filhos da aliança, que eles vivam para o Senhor, que eles nasçam em paz, com saúde, que eles cresçam sendo servos fiéis a Ti, e para que nós nos alegremos em tudo isso, tendo juntamente conosco, exultando e bendizemos do nome do Senhor nosso Deus. Assim, ó Pai, despede-nos na santa graça da Tua paz que encontramos em Cristo Jesus, com gratidão e perdão pelos nossos pecados. Assim nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Com relação aos nossos avisos, irmãos, a nossa agenda semanal permanece. Aos domingos pela manhã, a partir das 9 horas, nós temos Escola Bíblica Dominical. Venha, traga os seus filhos para aprender mais sobre o Senhor. Nós temos também todos os domingos à noite, a partir das 18h30, o nosso culto em louvor e adoração a Deus. Nas quarta-feiras também temos momentos de oração e de doutrina, onde nós podemos aprender do Senhor, orar uns pelos outros e uns com os outros. Se assim, então, você tem disponibilidade do seu trabalho, mesmo que chegue cansado em casa, venha orar conosco. Venha estar conosco, aprender mais do Senhor, que Ele mesmo edifique a você e sustente em toda a sua vida. Mais algum aviso? Nosso irmão Diácono Vitor? Tem. No aviso aí da nossa agenda semanal, tá riscadinho aí a reunião de oração e estudo da quarta-feira, porque essa semana é a Semana Mundial de Oração. E aí a gente não vai ter a reunião de oração no formato que a gente está acostumado a ter, de ter o momento de oração e ter estudo. Mas durante toda a semana a gente vai ter momentos de oração aqui na congregação. Segunda, terça, quarta e quinta. Sexta-feira não vai ter. Mas segunda, terça, quarta e quinta, todos os dias às 19 horas, nós teremos momentos de oração aqui na congregação. Tá? Amanhã, segunda-feira, vai ser dirigido pelo pastor, terça-feira pelo MP, quarta pela SAF e quinta-feira pelos homens. Tá? Então, durante toda essa semana, de segunda até quinta-feira, nós teremos momentos de oração aqui na congregação às 19 horas. Tá? Todos os irmãos estão convidados a participar, mais que convidados, estão convocados a participar para assim orarmos juntos pelos nossos pedidos. Amém. Pode. A questão do acampamento. Só a questão do acampamento também, para lembrar os irmãos, de 14 a 17 de fevereiro nós estaremos realizando nosso acampamento. Aqueles que ainda não fizeram a inscrição, mas têm interesse, me procurem para que a gente possa agilizar isso aí, que já está chegando já o dia, né? Já está bem próximo do período de carnaval, e aí nós já organizaremos tudo para que corra tudo tranquilamente. Amém. Não tendo mais nenhum aviso, então os irmãos estão despedidos em oração silenciosa, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.